A Amazônia não esconde feras, mas verdades. Quando o caçador Aruan se depara com um monstro que se alimenta de arrependimentos, ele precisa desenterrar a culpa mais profunda da sua alma para salvar a sua tribo. Mas o que resta de um homem depois que ele entrega o seu segredo mais sombrio? A lenda do Devorador de Almas é um espelho. Você está pronto para ver o que ele reflete em você? Ei, assombrados, Tutu aqui. Esse é o Miss Game Over. Sejam muito bem-vindos. E essa história foi inspirada nas obras do mestre Stephen King. Prepare-se para adentrar no coração pulsante e sombrio da floresta amazônica, onde a tribo isolada dos Kauai vivem à margem de um igarapé que a civilização nunca ousou em catalogar. Por gerações, a paz foi mantida por um silêncio ancestral, mas agora esse silêncio foi quebrado. Veremos a ascensão de um horror que não deixa rastros de sangue, apenas o vazio nos olhos de suas vítimas. A história é a jornada desesperada de Aruan, um jovem caçador cuja intuição aguçada é a sua única arma contra o terror que se aproxima. Ele carrega o peso de uma culpa oculta, um segredo familiar, o que o torna um alvo perfeito para a criatura. Ao seu lado, a anciã Jaci, guardiã das lendas, tentará guiá-lo com seu conhecimento antigo, enquanto o pesquisador Bruno Vargas, um antropólogo de ceticismo arrogante, insiste em desvendar o mistério com a lógica fria da ciência. Esta é uma história sobre o preço da verdade e a natureza do medo. Aruan terá que confrontar a lenda do Devorador de Almas no temido igarapé perdido. O que ele descobrirá não é um animal, mas uma verdade sombria, que o levará a confrontar o seu segredo mais sombrio e conviver com a culpa de um mal que encontrou um novo lar. A primeira vítima foi Tainá, uma jovem da tribo. Aruan a encontrou em uma noite escura nas margens do rio. Ela não tinha ferimentos, mas os seus olhos estavam fixos no nada, uma tela em branco de puro terror. Ela estava catatônica e a única palavra que conseguia murmurar era vazio. O pesquisador Bruno Vargas, que estava na aldeia para documentar a cultura Kauai, rapidamente sugeriu um choque traumático ou uma toxina desconhecida. Sua curiosidade fatal o impedia de ver o óbvio, mas Aruan sentia que era algo mais antigo e sombrio. A anciã Jaci confirmou o medo que pairava no ar. Com o desespero silencioso de quem sabe demais, ela revelou a lenda. O Devorador de Almas, uma entidade que se alimenta não da carne, mas da essência, da sanidade, deixando apenas a casca. Ele é atraído pelo medo e pela culpa não resolvidos. Vargas riu, chamando-a de folclorista fascinante, mas o riso cessou quando o segundo ataque aconteceu. O segundo ataque foi diferente. Foi em meio a uma chuva torrencial e houveram gritos. O guerreiro atacado debatia-se sozinho, gritando sobre os olhos que sabem, antes de cair na mesma catatonia de Tainá.
O devorador não foi visto, mas sua presença era de um frio paralisante, um cheiro de podridão e mofo que se infiltrava na alma. O pânico se instalou, mas para Aruan o terror era pessoal. O devorador estava se aproximando dele e ele sabia o porquê. Em sua infância, ele havia deixado seu irmão mais novo sozinho por um momento na floresta e o rio o levou. Aruan nunca contou a ninguém e agora o monstro usava esse segredo contra ele. Os sussurros em sua mente o chamavam de assassino de irmão. Ele percebeu que a criatura não seria caçada, mas confrontada. Aruan decidiu ir ao Igarapé Perdido, a área proibida que a tribo evitava, o berço do terror. Jaci tentou impedi-lo, mas vendo sua determinação, entregou-lhe um colar de sementes raras, a única proteção que poderia oferecer. Sem que Aruan soubesse, Vargas, com sua necessidade de provar a ciência, o seguiu secretamente. O Igarapé Perdido era um lugar de silêncio absoluto. A floresta era densa e escura, e a água do igarapé era preta e parada, e refletia a escuridão da alma. Aruan avançava, sentindo a pressão psicológica se intensificar. Os sussurros se tornaram gritos, amplificando sua culpa até o ponto da loucura. Vargas logo atrás não viu o monstro, mas viu miragens. Seus colegas zombando de suas teorias, a ciência se desfazendo. Ele tropeçou e caiu, perdendo sua câmera, sua última âncora da realidade. Aruan finalmente encontrou a criatura. O devorador não era um animal, mas uma massa disforme, de sombra e fumaça escura, pulsando com uma luz vermelha fraca. A criatura não o atacou fisicamente, mas o inundou com flashbacks da morte do seu irmão, exigindo sua sanidade como pagamento. No auge do terror, Aruan agarrou o colar de Jaci. Ele não lutou contra a criatura, mas contra sua própria culpa. Ele gritou, aceitando o que havia sido feito. Sim, eu deixei, eu vivi com isso, você não pode me tirar isso. Ao aceitar sua falha, ele negou o alimento do devorador. A criatura recuou, emitindo um som que não era ouvido, mas sentido na alma. Aruan retornou à aldeia, exausto, mas ileso. O silêncio opressor da floresta havia se dissipado. A tribo o recebeu com alívio, mas essa paz era ilusória. Eles encontraram Bruno na entrada da floresta. Ele sorria, um sorriso vazio e assustador. Ele desenhava símbolos estranhos na terra, murmurando: não é uma lenda, é um parasita, e eu o trouxe para casa. Jaci, com os olhos cheios de tristeza, revelou a Aruan a verdade final. O devorador não era um monstro da floresta, mas um medo coletivo da tribo, alimentado pela culpa. Aruan o havia rejeitado, mas a criatura precisava de um hospedeiro, e o pesquisador Vargas, com seu ceticismo arrogante e sua mente aberta a dúvidas, havia se tornado o receptáculo perfeito.
Aruan olhou para suas mãos. Ele sentiu um frio familiar. Ele percebeu que o devorador não foi derrotado, apenas transferido. A criatura estava agora dentro de Vargas, que a levaria para um mundo civilizado. Ou ainda pior, dentro de Aruan, esperando que sua culpa voltasse a crescer. A Amazônia havia sido salva, mas o devorador de almas agora tinha um novo lar. E o mundo, ele sabia, estava cheio de culpa para se alimentar. O monstro não está embaixo da cama, mas na mente que o criou. E o mestre Stephen King nos deu o mapa completo dos seus piores pesadelos. Prepare-se para mergulhar em um mundo onde o normal é apenas uma máscara para o insano. Stephen King não é apenas um escritor, ele é um fenômeno cultural. O arquiteto de um universo literário que se estende por mais de 5 décadas. Suas histórias não são apenas sobre palhaços assassinos ou carros possuídos. São radiografias da alma americana, expondo a hipocrisia, a violência e a fragilidade da sanidade em pequenas cidades. Para entender o poder de King, precisamos traçar sua jornada, pois cada fase de sua vida se tornou a tinta mais escura de suas próprias páginas. Esta é a era da descoberta, o momento em que um professor de inglês lutando para pagar suas contas liberta os seus demônios mais primários. O terror era cru e visceral, muitas vezes sobrenatural. O medo vinha de fora, mas nascia de uma dor muito humana. O marco inicial do horror. A história de uma adolescente oprimida que manifesta poderes telecinéticos. O terror aqui é a vingança do oprimido. A explosão de uma raiva reprimida pela intolerância religiosa e pelo bullying. O sucesso de Carrie tirou King da pobreza e o colocou no trono do terror. O Hotel Overlook é um lugar onde a história se recusa a morrer. O terror é a luta contra o vício e a loucura. King canaliza seus próprios demônios da época para criar um dos retratos mais aterrorizantes da desintegração familiar. Uma supergripe aniquila 99% da população. O terror é o apocalipse bíblico, a luta entre o bem e o mal em um mundo vazio. É a primeira grande prova de que King poderia construir mundos vastos e complexos. Um palhaço que se alimenta do terror das crianças. A obra é a meditação sobre a memória, a amizade e a natureza do mal que reside nas fundações de uma cidade. A fama trouxe a pressão e a pressão trouxe a escuridão. Esta fase é marcada pela luta de King contra os vícios em drogas e álcool. O terror se torna mais psicológico, mais íntimo. O monstro não está mais no porão, ele está na sala de estar, ou pior, na cadeira do escritor.
Um escritor é sequestrado por um fã número 1. O livro é uma metáfora brutal sobre a relação tóxica entre o criador e seu público, e o medo de ser forçado a escrever. Um escritor mata o seu pseudônimo e vê essa persona ganhar vida. O terror é a dualidade da personalidade e a luta contra a própria violência e desejos reprimidos. Uma loja que vende o que as pessoas mais desejam em troca de pequenos atos de maldade. O terror é a destruição da comunidade pela inveja e pela ganância. Em 1999, um acidente quase fatal mudou tudo. King foi atropelado e sua recuperação dolorosa injetou uma nova urgência e uma profunda reflexão em sua escrita. O terror se mistura com a meditação sobre a mortalidade e o seu legado. Escrito antes do acidente, mas com um tom de luto e perda que pronuncia a fase. O terror é a dor da perda e a dificuldade de um escritor em continuar após a morte de sua esposa. Não é ficção, mas é fundamental. King compartilha sua filosofia de escrita e detalha o acidente. É um ato de redenção e um guia para a sobrevivência, tanto literal quanto artística. A conclusão da saga do pistoleiro. O terror é a busca obsessiva e a ideia de que todos os livros estão interligados, fazendo de King um deus autor do seu próprio universo. O King de hoje é um mestre que não precisa mais provar nada para ninguém. Ele se permite explorar novos gêneros, como suspense policial, ficção científica e fantasia, mas sempre com um toque sombrio que o define. O terror hoje é elegante e maduro e profundamente humano. Uma das obras mais pessoais. O terror é a complexidade do casamento e os segredos que guardam um casal. A exploração da criatividade e da loucura. A ficção científica de King. Um homem viaja no tempo para impedir o assassinato de JFK. O terror é a resistência do passado e a futilidade de tentar mudar a história. King prova que pode criar suspense sem o sobrenatural. O terror é um monstro humano e a fragilidade da segurança em um mundo moderno. Stephen King nos ensinou que o medo é a emoção mais honesta. Ele nos mostrou que o horror não é um gênero, mas uma lente através da qual vemos a nós mesmos. Suas obras são um legado de coragem. A coragem de olhar para o abismo e, ao invés de fugir, pegar uma caneta e descrever cada detalhe. E é por isso que, enquanto houver escuridão na alma humana,
forma, King continuará sendo o nosso mestre. Então me contem, qual outra obra desse gênio mais perturba vocês? Deixa aqui nos comentários, curta esse vídeo assombrado, se inscreva e ative o sininho para saber quando tem vídeo novo e bons pesadelos!